Fala galera, beleza? Como vocês estão? Vou fazer um resuminho aqui do nosso índice. Falar de como ele está se comportando, como ele se comportou durante esses dias. Nosso índice. Índice e o Ibovespa, tá? Eu vou resumir um pouquinho, né? Analisar aqui a situação do ativo. Deixa eu começar pelo Ibovespa, né? Ibovespa tem uma leve diferença do índice. Então vamos começar aí pelo nosso Ibov, tá? Ibovespa tá ainda dentro deste canal de baixa, correto? Ainda trabalhando dentro deste canal de baixa. O ativo veio respeitar aqui a retração de 50%, voltou para cima, ensaiou aqui um cabeça ombro, né? Este ombro cabeça ombro aqui, galera. Este ombro cabeça ombro chegou a buscar somente o primeiro alvo, tá? Esse primeiro alvo aqui, 61.8 é o primeiro alvo. Eu fiz o espelhamento padrão, que foi do topo mesmo, da cabeça do pivô, com esse fundo para baixo, tá? O ativo cravou, né? Veio fazer um pullback, trocou a polaridade, veio, cravou 61.8, foi o primeiro alvo e deixou um martelinho do candle que testou essa região. Do candle que ele testou, ele deixou uma longa sombra, e essa sombra, galera, mostrou que muita força compradora, muita defesa compradora, justamente porque também aqui é uma retração de 50%, tá? Essa retração aqui macro, ó, essa retração aqui de 50%. Que retração é essa? Vamos dar um zoom aqui que vocês vão ver. Esta retração, vou tirar essa maior aqui. Esta retração é desse fundo com o topo, com a máxima lá no 120.751 pontos, tá? Então, esta é a retração. Então, o Ibovespa respeitou uma vez, duas, três e a quarta vez agora. Não conseguiu romper ainda. E eu acho um pouco difícil o ativo querer romper essa região. Acho um pouco difícil. Só trocar a cor dessa meio chata aqui. Deixar ela verde mesmo, igual as outras. Então o que acontece? Ele chegou aqui nessa região de suporte, mostrando muita defesa compradora, correto? A gente observa que aqui formou uma zona de suporte, ó, que o preço batia e deixava sombra, batia e deixava sombra, batia e deixava sombra, né? Então, quanto não passar dessa região, quanto não conseguir romper ou fechar abaixo de 61.8 aqui, que é o primeiro alvo do ombro cabeça a ombro, ele não vai vir buscar o 100%, galera. Ele já cravou o primeiro alvo, ele não vai conseguir vir buscar o 100% enquanto não romper essa zona aqui de suporte, né? Essa região de defesa compradora. Então ele atacou para cima, voltou novamente, deixou um gatilho aqui para fazer até uma operação, né, intraday, cravou e agora ele saiu aqui até o micro pivô. Um micro pivô, pelo um time menor você consegue identificar esse micro pivô, mas parou na média de 50 bem aqui por cima, ó. Mas parou na média de 50, né, e deixou uma longa sombra superior, uma sombra inferior e um pequeno corpo, ou seja, um candle que mostra dúvidas, tá? Que mostra uma certa dúvida. O que eu posso entender aqui é que, deixa eu só jogar antes daqui para me identificar. Só quero ver primeiro o semanal de como ele se comportou no semanal.
No semanal, galera, observa o lado esquerdo aqui também. Olha, ele passa por um período, tá, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas lateralizado. Em cima da retração de 50% aqui, dessa região de suporte, muito forte, né? Então ele ficou lateralizado. Aqui, ele também pode ficar mais 2, 3 semanas, até janeiro, se brincar dessa forma. E o que eu identifico aqui também, que no semanal está formando um ombro, cabeça, ombro, tá? Não é o melhor ombro, cabeça, ombro, mas pode ser considerado um ombro, cabeça, ombro de continuação. Por que de continuação? Porque eu tenho topos mais alto que esse aqui, ó. Esse aqui é um topo. Eu tenho esse topo que está mais alto e tenho esse que está mais alto. O ombro, cabeça, ombro padrão mesmo, ele tem que estar no topo, tá? Tem que estar acima de todos os topos. E como esse aqui está mais baixo que os anteriores, ele é um ombro, cabeça, ombro de continuação, pelo menos para mim, tá? Então aqui, ó, ele está se redesenhando esse movimento. Se a gente for tirar aí se a gente for relevar essas sombras, tá? Eu sou muito objetivo, então ele pode estar querendo se desenhar esse movimento. Pode vir buscar os 100% aqui dessa projeção? Pode, só que no semanal aqui a projeção já vai ser diferente, a projeção vai ser até maior, tá? A gente vai ligar esse pivô, se confirmar, para baixo. De qualquer forma, os alvos seria buscar, pelo menos aqui, se ele continuar mesmo uma tendência de baixa forte, é buscar o retorno desse canal de baixa aqui, tá? Desse canal de baixa. Então, não tem muito no semanal o que esperar. Só que ele deixou no semanal aqui um candle, né, de convicção. Deixou um inside bar, esse inside bar foi acionado para cima. Esse inside bar semanal aqui ele foi rompido. Ele foi acionado para cima, né, com a média de 20 totalmente virada para cima, a média de 200 por baixo aqui dando suporte, a média de 50 aqui no meio. O que acontece? Se ele romper essa máxima, galera, se ele romper essa máxima, tem possibilidade de vir buscar essa região, frustrando aqui então, frustrando então esse ombro, cabeça ombro se desenhando no semanal, tá? E se ele romper essa região, essa máxima semanal, a gente entende que isso aqui é um fundo, tá? E aqui formou-se um fundo, então ele vai querer buscar o que? O topo anterior para tentar romper e agredir mais uma vez aqui essa região. Essa é uma das possibilidades, tá? Ou ele pode frustrar todo o movimento aí e atacar para baixo, deixando mais uma semana negativa e por aí vai, né? Mas a expectativa aqui, pelo sinal, como ele rompeu este inside bar, pode ser que joga para cima. Mas se a gente observar nos padrões anteriores, os inside bar anterior, ó, ele rompeu para cima, não evoluiu tanto, tá? Perdeu para baixo, não evoluiu tanto. Aqui acionou para cima e não evoluiu tanto, né? Então fica bem complicado aqui pegar já um sinal de inside bar, já que frustrou 4 vezes aqui anteriormente. Esse aqui foi no que acionou depois de uma boa puxada. Este daqui também no cantinho não chegou a evoluir muito bem. Esse aqui também já evoluiu melhor. Enfim, é um sinal que pode falhar. É um sinal que pode falhar, tá? Voltando para o diário, como eu disse, deixou um quilo de dúvida na sexta-feira. Teve muita volatilidade, né, pelos dados aí do payroll e etc. Tá? Ou seja, como eu disse, se romper essa máxima, tem possibilidades de ele buscar essa região de resistência, frustrando então já o ombro, cabeça, ombro diário. O semanal ele tem que confirmar essa perda aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Tem que vir para confirmar e perder o primeiro alvo e essa retração de 50%. Se ele romper essa máxima, obviamente vai buscar lá, vai tentar buscar a região de resistência. Se a gente for tirar aqui, eu vou tirar aqui rapidinho aqui essa projeção. Eu vou tirar essa retração por enquanto.
tem aparentemente um pivô, né? Eu tenho um fundo aqui formado mais alto que o anterior. Eu tenho este topo e aqui eu tenho um topo que se formou já mais alto que o anterior, tá? A gente pode até ligar aqui uma bandeira de baixa. Se confirmar o rompimento dela, tem já essa bandeira desenhada. Mas também eu tenho um pivô aqui que pode ser acionado para cima, ó. Não é o melhor pivô, porque é um pivô que corrigiu muito, né? Mas eu tenho essa condição de pivô e também não foi confirmado, tá? Tem que fechar acima dessa resistência aqui para confirmar o rompimento e o acionamento desse pivô. Tem que ter um candle que feche acima aí dessa região, dessa pequena região de resistência, tá? Caso isso aconteça aí na segunda-feira, caso ocorra na segunda-feira um candle muito bonito, forte, rompendo aqui acima, rompendo, tá, essa região de resistência, ó, eu tenho um pivô desenhado e um pivô confirmado, tá? Eu tenho um pivô confirmado e eu tenho possibilidade de buscar alvos, né, nessa região de resistência. Eu posso traçar aqui, se eu quiser, a projeção desse pivô. Eu vou pegar aqui a mínima prévia e vou ignorar esse topinho aqui e vou jogar para esse já, tá? Então eu tenho os próximos alvos lá para cima. Por que eu estou ignorando esse topo aqui? Porque eu posso muito bem interligar toda essa perna aqui, ó. Interligar uma perna visando só um movimento. Isso é um pivô também. Então se a gente for bater o olho assim, gente, eu vejo tanta coisa, galera. Eu vejo uma bandeira de baixa querendo se desenhar. Eu vejo esse pivô de alta. Eu vejo esse ombro, cabeça, ombro semanal se desenhando, tá? E também tem esse ombro, cabeça, ombro aqui no diário que já foi acionado. Só que só veio até o primeiro alvo, né? Então, mas pelo que eu estou vendo, se ele romper esse pivôzinho aqui, essa região de resistência, essa região aqui dos 112.600, tá? Se romper essa região, tem possibilidade de buscar aqui os 115.000, que é o primeiro alvo dessa projeção, e tem a possibilidade de buscar os 117.000, que é o salvo de 100% dessa projeção, e o terceiro alvo lá nos 121.000, acima dessa região de resistência, acima desse topo aqui, ó, tá? Então ele vai acionar o stop de todo mundo, desse que entrou vendido aqui nesse ombro, cabeça a ombro. Então aqui seria também uma chave importante de alvo lá nos 121.000 pontos. Não sei se vai até o final de dezembro, tá? Mas ele pode ir. A data é impossível, né? Por essa transição aí política complicada, né? Muito complexa. Pode ser que o mercado fique mais travado até janeiro. Fica embrumado aqui, fica paralisado aqui nessa região, tá? Fica travado aqui. A gente vê que a gente está dentro de uma faixa de negociação ampla, muito complexa, partindo desse ponto até o presente momento. Então até do começo aqui de agosto, da metade do começo de 10 de agosto até o momento, o mercado não tem tendência. Não tem tendência. De agosto, 10 de agosto, princípio, até aqui, não temos tendência alguma. O mercado está lateral. Totalmente lateral. Tá? Então essa resistência aqui, ó, intermediária, que eu acabei de traçar, ela é um grande empecilho no nosso Ibovespa. Tá? Eu tenho um suporte também muito forte aqui embaixo e tenho essa resistência mais acima. Porém, essa resistência intermediária aqui, que também pode ser como suporte, ela serviu como suporte, agora como resistência mais uma vez, ó, a resistência bateu 1, 2, 3, 4, quinta vez agora, ela é muito forte, galera. Esse 113.000 ali, a casa dos 113.000 tá muito forte,
tem que romper essa região, e quando ela romper essa região, conseguir romper, ela tem essa aqui, essa faixa dos 120 mil pontos aqui, 119 mil como um novo ponto de empecilho. E aqui na faixa dos 107 mil também a gente tem uma grande defesa de suporte. Então de agosto até ao momento presente a gente não tem tendência alguma. A média de 200 está flat, a média de 20 ela não inclinou nenhuma das vezes, ó, perfeitamente, tá totalmente flat. E a média de 50 aqui, que é uma média que eu uso como média secundária, ela está também flat. Até o momento aqui ela ficou ascendente, né? Até setembro aqui mais ou menos ela ficou ascendente. Depois começou a dar suporte aqui, ó, resistência, parou. Não tem mais nada para fazer. Na média não tá surtindo mais efeito algum. Tá? Então é isso, galera. No momento presente eu tenho uma possibilidade de ombro, cabeça, ombro semanal, tá? Eu tenho aqui esse ombro, cabeça, ombro diário que cravou apenas o primeiro alvo. Tem que perder essa região com convicção para buscar o segundo alvo. Eu tirei a projeção aqui, mas depois eu coloco. Eu tenho a possibilidade também aqui do ativo estar se desenhando uma bandeira de baixa, tá? Isso aqui é uma bandeira de baixa, querendo ou não. Eu desenhei mal desenhado aqui, mas é uma bandeira, ó. Isso aqui é uma bandeira de baixa. Ele pode muito bem romper para baixo aqui, tá? Pode muito bem romper para baixo e dar segmento à tendência, até mesmo ombro, cabeça, ombro. Eu tenho também a possibilidade desse pivô de alta se desenhando, que é o que eu estou mais visando, tá? Por quê? Porque o mercado ele tende a se valorizar, tá? Mesmo pelo cenário atual, todo o mercado, toda a ação, ele tende a se valorizar. Os fatos que faz ela se desvalorizar são superados no decorrer do tempo. Então toda ação ela tende a se valorizar. E o índice ele reflete isso das ações, né? O nosso Bovespa reflete as ações, Pitub, Petro, Vale, BDC e entre outras. Então se as ações querem se valorizar, o nosso Bovespa ele vai seguir, né, esse conjunto todo. Então eu estou visando essa possibilidade desse pivô de alta, tá? Tem que esperar o rompimento e a confirmação dele para a gente poder ver se realmente ele vai se concretizar. Enquanto ele não confirmar que o rompimento dessa pequena movimentação, essa resistência aqui nos 112 mil pontos, não podemos dizer que é um pivô ainda, mas desenhado ele está, tá? O índice, vou para o índice agora. Esse é o cenário do Ibovespa, né? O índice não está muito diferente. Ele deixou aqui um trap nesse fundo, né? Esse candle aqui, ele acabou acionando o trap. Deixa eu botar aqui. A média de 20 já veio muito inclinada para baixo, diferente do Ibovespa, né? Ela já está bem mais inclinada para baixo, numa tendência de baixa. A média de 200 já está virando para baixo. E a média de 50 aqui também dando uma pequena inclinada para baixo. O que acontece? O Ibovespa aqui também, o mini índice, ele cravou o primeiro alvo. Só botar aqui a projeção. Ó, ele cravou apenas o primeiro alvo também do ombro, cabeça, ombro, tá? E voltou para subir. Armou um trap, galera, um trap. Quem identifica um trap, isso aqui é um trap, ó, no fundo. E esse candle aqui violou esse fundo e já abriu rejeitando. Ou seja, mesmo sentindo a pressão de compra aqui, ele armou essa condição de trap, acionou no candle seguinte e está indo embora. A projeção atual é 2 vezes o risco candle trap, tá? O candle armadilha. Se eu fosse projetar ele, eu pegaria aqui a mínima e a máxima dele e buscaria 200%. Praticamente quase cravou 200% já. Quase cravou os 200%, faltando aí menos de quase 200 pontos para cravar mesmo
os 200%, tá? Os 200%. Então teve o trap, ele já cravou praticamente aqui o alvo. Deixa eu dar uma olhada no semanal. A gente pode considerar essa semana como um trap. Também se ele conseguir romper essa máxima, como eu falei no Ibovespa, se ele romper a máxima semanal, ele pode dar continuidade à tendência prévia e buscar o topo anterior. Ele pode buscar o topo anterior, a média de 200 aqui por cima, né? Olha como é que a média de 20 está bem esquisita, ela está apontando para cima no semanal. O preço abaixo dela e a média de 20 apontando para cima. Então é complicado, né? Se vir um candle negativo aqui, ela vai virar, aí sim ela vai virar para baixo. Mas se vir um candle positivo semanal, romper para cima, ela vai dar continuidade ao que ela vem fazendo, que está apontada para cima, tá? Beleza? Então é isso aí, galera. Deixou um candle de dúvida também no índice futuro, tá? No gráfico diário acionou que não é um spin side não tão como eu gosto, porque não estava tão esticado, tava vindo de uma lateralidade. O índice ele não formou aqui um pivô de baixa, tá? Apesar de ter formado esse trap aqui, ele formou isso aqui para mim, ó. Perdão, ele não tinha formado um pivô de baixa. O Ibovespa ele formou um pivô de alta, né? Ele aqui não formou um pivô de alta, ele formou aqui um fundo duplo em cima do primeiro alvo, em cima de uma retração importante que pode ser acionado se confirmar aqui para cima. Só que fundos duplos, a gente sabe que fundo duplo e topo duplo também pode ser considerado um pivô de baixo, tá? Então é tudo a mesma coisa. Aqui o fundo duplo eu vou considerar mais um fundo duplo, tá? Tem que ter um rompimento então dessa região de resistência aqui para poder acionar e ir embora para cima, tentar buscar a resistência. Se vier a confirmação, a gente tem a projeção. A projeção eu vou pegar aqui, ó, este fundo com este topo, não o fundo do trap, tá? Apesar que a diferença é bem mínima, mesmo, então não faz sentido. Ó, o primeiro alvo está nos 116 mil pontos, que é o primeiro alvo desse fundo duplo aqui, ou pivô de alto, não interessa, é a mesma coisa para mim. Então o primeiro alvo está aqui em 116 mil, o segundo 118 e o terceiro lá nos 122 mil pontos. Então essa aí, galera, é a projeção caso o índice confirme que esse cenário. E se ele vir para perder os 161 mil pontos, ele vai lá para 104 mil pontos, tá? Aqui para a tendência de baixa, como a média de 20 está apontada para baixo ainda no diário, eu tenho se desenhado aqui, eu estou se desenhando como é que se diz? Um Power Breakout. Por que um Power Breakout? Porque eu não violei ainda, não consegui fechar uma vez aqui ainda acima da média de 20. A partir do momento que eu conseguir fechar acima da média de 20, eu vou ter se ele fechar acima da média de 20 períodos, galera, é o seguinte. Ele fecha aqui acima da média de 20 períodos. E no seguinte, volta a fechar abaixo da média de 20 períodos. Ele vai estar dentro de um breakout, tá? E é um breakout que vai se formar até vir a tentativa de romper aqui essa região de suporte. Beleza? Ele vai formar um breakout. No momento presente, ele não fechou ainda acima da média de 20. Então isso é um power breakout. Se ele der continuidade à tendência de baixa aqui agora e vir para perder esse suporte, é um power breakout. E ainda vai dar segmento aí ao ombro, cabeça, ombro lá de cima, tá? Mas se ele vir para romper essa região de resistência, romper com convicção que fechar acima, aí ele vai acionar o fundo duplo, né? E vai tentar buscar alvos lá, ou pode falhar também. Ele pode falhar também e voltar para baixo novamente. Aí complica mais ainda o cenário, fica muito feio, tá?
vai ficar cada vez mais feio ainda o cenário aí do nosso índice e também do Ibovespa. Vou jogar nos 5 minutos para ver como é que terminou a sexta-feira. Cara, que pancada linda que deu na sexta, né? Eu peguei um trade aqui, ó. Esse foi o trade que eu peguei, porém eu saí aqui na retração de 50% do dia, porque eu acreditei para mim que, como ele foi negativo, os dados que saiu, para mim ele ia seguir a tendência de baixo, né? A média pontada para baixo. Para mim ele ia fazer um pullback, um repique um pouco mais forte e jogar para baixo. Então eu decidi sair nas retrações aqui do dia, né? Foi um trade curto, deixei aí 3 vezes mais do que o esperado. Então esperei aqui um pullback, não veio esse pullback. Teve apenas esse gift aqui que deu entrada, essa barra ignorada também. Só que muito esticado, né? Preferi não entrar e não arriscar uma compra aqui nele, nesse cenário. Tá, e depois, galera, o mercado não deu mais nada. Então praticamente mais nada, ficou lateral o dia todo. Né? E o dólar, vou mostrar logo aqui o dólar rapidinho. O dólar eu fiz uma compra também no mesmo, né? Ele não acionou esse pivôzinho aqui, não conseguiu fechar abaixo dele, estava esperando. Mesmo assim seria um trade arriscado, porque eu estava na região de suporte, né? Quem pegou esse pivôzinho aqui, ó, tomou 2 stops seguidos, tá? E como ele estava abaixo da média de 20 períodos, porém a média de 20 estava flat, a gente tem que esperar a confirmação. Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem que esperar a confirmação desse cenário aqui para poder vender. Ó, eu peguei essa venda aqui em cima, tá bem agressiva. Eu tinha feito uma compra aqui primeiro. Ó, ele formou esse micro pivô aqui abaixo da média de 20, tá? Esse pivôzinho abaixo da média de 20 eu não comprei. Aí eu comprei aqui, ó, em cima nesse spin inside, na confirmação aqui desse movimento. Eu comprei nessa faixa com o meu stop aqui. E o que acontece? Eu pensei que o mercado ia acelerar um pouco mais antes do payroll, né? Antes das 10h30. Só que ele ficou totalmente lateral. Quando faltou 5 minutos aqui para os dados sair, o candle anterior, que foi este candle. E esse candle aqui, né? Este candle negro aqui, eu acabei botando o meu stop gain, tá? Acima aqui da minha ordem para sair do trade. Porque se eu ficasse na operação, eu não ia saber o que o mercado ia fazer. Ele poderia dar uma pancada para baixo, né? Ou uma pancada para cima, como ele fez. E foi o que aconteceu, tá? Ele foi uma pancada justamente para cima. Saí do trade, né? Poderia ter ficado com um belo gain, porém não quis arriscar. Então, como eu entrei nessa região aqui, eu estopei minha operação aqui no 0 a 0. Tá? E sair da operação. Depois que deu a pancada de alta volatilidade, o ativo deixou essa barra aqui, essa estrela cadente. Não é a melhor estrela cadente, porque ela ficou isolada. Mas se a gente jogar nos 3 minutos, a gente vê um cenário bem complicado aqui, ó. Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Ó, isso aqui é os 2 minutos, né? Tava dando continuidade, só que aí veio fazer um pullback. Esse pullback eu poderia vender tanto aqui embaixo como aqui acima, porém eu vendi foi pelos 5 minutos mesmo, tá? Deixou essa estrela cadente aí. Não é a melhor estrela cadente porque ela ficou um pouquinho isolada. Então eu acabei vendendo aqui com stop na máxima. E eu saí na VWAP, tá? Justamente na VWAP junto com a média de 20 períodos aqui. Não estendi o meu alvo. Porque também, galera, aqui ele deu falso rompimento no cenário, tá? Tínhamos um breakout aqui de longa data. Ele rompeu com força, mas rompeu esticado. Olha de onde partiu, lá do meio do breakout para cima.
tá? Se esse segundo candle aqui, se essa estrela cadente fechasse perto da máxima, aí sim seria uma confirmação boa do rompimento. Aí a gente ia ter que esperar um pullback para poder pegar uma compra, mas não aconteceu isso. Ele deixou já logo uma sombra superior, e em seguida deixou uma estrela, esse martelinho aí, essa estrela cadente. Eu vendi, né? E aí me dei muito bem aí, tá? Depois disso aí eu fiz uma volta em V para me pegar essa venda aqui nesse pivôzinho de baixo aqui que eu queria explicar. Seria essa venda, esse pivôzinho de baixo aqui que ele se formou, galera. Ó, olha, presta atenção na média 20. A média 20 está tentando virar para baixo, está tentando pincar uma inclinação. Lembre-se que eu estou dentro desse breakout, tá? Eu estou dentro de um breakout. A média 20 está por cima do preço, ainda tentando virar para baixo. O que eu tenho que fazer nessa situação aqui? Eu tenho que marcar o fundo prévio, beleza? Aqui seria uma venda mais agressiva, tá? Em seguida você tomou o stop. O que eu tenho que fazer aqui nessa situação? Eu tenho que esperar a confirmação do rompimento desse suporte. Um candle que fecha abaixo aqui, ó, desse suporte, confirmando o rompimento, confirmando aqui, confirmando esse micro pivôzinho, para mim aí sim vender aqui com stop lá no topo. Não aconteceu isso, ó, não aconteceu. Ele rejeita stop em seguida, e logo em seguida também ele arma mais uma vez uma entrada mais agressiva, só que novamente não confirma, tá? Ele não confirmou a perda agora desse suporte, que agora seria o fundo prévio. Ele não veio para fechar abaixo dele, ó. Rejeitou e foi para cima novamente, tá? Então aqui formou o que? Um fundo, um baita fundo macro e uma região de suporte. Se a gente está próximo do fundo, muito próximo do fundo aqui nessa região de suporte, a gente deveria esperar aqui um sinal de compra. Seria o mais viável, né? E veio. Olha que bonito aqui esse cenário de trade. Ele confirmou o rompimento, ele fechou acima, tá? Esse candle aqui atual aqui, ele fechou acima dessa zona de suporte, ó. Perdão, zona de resistência. Fechou acima da zona de resistência, confirmou o rompimento, tá? A gente tem que esperar aí um sinal agora para poder comprar. Ou um inside bar, um pullback. Esse pullbackzinho aqui, galera, é o cenário melhor para comprar, ó. Compra. Tá com a compra ali, com stop na mínima do mesmo, e seja feliz. E vai buscar a máxima do dia. Ó, rompeu novamente a resistência. Eu poderia fazer dois tipos de projeção aqui para me buscar esse alvo. Eu poderia buscar a máxima do dia como resistência, tá? Eu poderia buscar aqui a máxima do dia como resistência, como alvo. Ele cravou, tá vendo? Ele cravou. Esse trade aí chegou a render 35 pontos. Você pagou, o mercado te deu 35 pontos, você arriscou apenas 10 pontos. Esse aqui eu já não estava presente, né? Estava fora do mercado. A segundo tipo de projeção, você poderia projetar propriamente o próprio pivôzinho que tinha se formado aqui no fundo, ó. Ele teve alvos mais curtos, mas, né, cumpriu todos os alvos. Cravou até 200%, ó. Deu 30 pontos até o 200%, até o terceiro alvo, chegando a 23 pontos. Depois que ele rompeu essa resistência aqui, você pode buscar aqui a máxima do dia. Eu faria isso, já que ele rompeu a resistência mais uma vez, essa região de resistência, eu poderia buscar a máxima do dia. E se ele rompesse com convicção aqui a máxima do dia, eu protegia no barra a barra aqui até ser estopado. Ó, armou um pullback, esse pullback aí falhou e ficou feio o dia todo, sem condição alguma de trade.
tá? Então teve duas oportunidades claras no dólar, as duas deram gain. Esse trade que eu tinha feito aqui no começo do dia, galera, eu não fui estopado tecnicamente, tá? Não fui estopado tecnicamente desse trade. Por quê? Porque como eu entrei aqui, ó, meu stop estava aqui no fundo, meu stop estava nessa região, eu não fui estopado. Então mesmo com os dados do paywall, eu saí porque eu, né, não quis ficar exposto ao dado, não sabia o que ia acontecer, então não quis ficar exposto. Saí no 0 a 0, mas tecnicamente ele não foi estopado. Minha entrada estava aqui, meu stop aqui. Eu não fui estopado, tá? O segundo trade também não foi estopado, nem chegou perto de ser estopado. Aqui não teve contexto de entrada interessante, tá? Não teve confirmação do pivô, do micro pivôzinho. Então não conseguiu. Duas vezes ele falhou. E já que ele deu condição de trade também, e também se não foi estopado, ou seja, 3 oportunidades de trade no dólar, nenhuma delas foi estopado, tá? Deixa eu ver aqui o índice rapidinho mais uma vez. O índice só deu esse daqui que eu identifiquei, tá? E não foi estopado também. Já é um tipo de compra mais diferente. Só teve essa oportunidade. Esse gift aqui também não foi estopado, nem essa barra ignorada. Então os trades que deram ontem, claramente baseado aí no como eu gosto de operar, nenhum deles foram estopados, tá? Não foi violinado, nem muito menos estopados. Não tem nenhum aqui. Ó, teve o realinhamento da média. Não consigo acionar isso aqui. Isso aqui não teve o acionamento. Esse sidebar aqui não teve um acionamento aqui. O topo, que daria até um tradezinho também, mas não foi acionado. E não compensaria, né? Baixo volume aqui nessa região, com certeza, tá? Galera, isso aí foram os trades de sexta-feira, tá? Deixa eu olhar o dólar agora novamente. Só que agora eu vou olhar o cenário macro dele, diário. O dólar tá na região, tá feio, meu amigo, feio. O dólar tá feio, não, ele tá ridículo mesmo. Região aqui de interesse, maior região de interesse seria esta. Essa faixa azul aqui é a faixa de maior negociação do dólar. Então partiu para baixo daqui o mercado é baixista, daqui para cima é comprador. Ó, você pode ver isso aqui mesmo no IFR, tá vendo? Não precisa nem dessa linha aqui, é só olhar o IFR já sei como é que o mercado tá, como o mercado tá se comportando. Ó, como é que tá feio o cenário. O que a gente vai ter que fazer aqui, galera? No nosso doleta, nada, né? Não tem o que fazer. Aqui eu acho que não tem o que fazer nada. Mercado totalmente lateral. Chegou na região de fundo, a gente procura compra. Chegou na região de resistência, a gente procura venda. Eu falei que o dólar só teria compra quando ele romper de fato essa resistência. Eu falei muito tempo atrás, muito tempo não. Eu compartilhei lá no meu Instagram. Falei que ele só vai ter condição compradora boa quando ele romper essa resistência. Aqui ele rompeu, só que com um candle negativo, ocasionou-se um falso rompimento, tá? Traps. Esse trap quem vendeu já tá com baita lucro. Já tá com um lucro aí de 233 pontos. Então é um falso rompimento. Compra só se ele romper com convicção acima dessa região de resistência, fazer pullback, respeitar essa zona de resistência como um suporte, trocar a polaridade e dar segmento aí a tendência. E tem que confirmar, tá? Tem que ter confirmação também aqui do pivôzinho acima dessa região de resistência. Então
Então esse seria o melhor cenário para o dólar sair dessa região de lateralidade. E da mesma forma que na ponta vendedora, tem que romper, tem que fazer o pullback, trocar a polaridade, vir confirmar. Nesse caso aqui, como ele está com a lateralidade muito ampla, desde o início de agosto também, né, até o momento presente. Então tem que ter a confirmação. No melhor dos casos, teria que ter a melhor confirmação no pullback, tá? Ó, tem que ter a confirmação para poder a gente pegar não, para a gente entender que o mercado realmente saiu aqui dessa região de lateralidade, tá? Beleza? O dólar, galera, dificilmente não tem o que mais analisar aqui no ativo, não tem muito o que fazer, tá? No semanal, o ativo está dentro de um breakout também feio, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse S&P. S&P conseguiu pegar uma boa movimentação. Vou marcar aqui. Ele está batendo aqui nessa região de nessa LTB. Tá batendo nessa LTB. Deixa eu jogar no diário. Ele tinha formado esse pivô, um trap também, tá? Aqui tivemos um trap de livro, tá? Ó, fundo prévio. Eu compartilhei isso aqui. Fundo prévio. Esse candle aqui, ele viola esse fundo e fecha muito bem, muito forte, positivo, candle híbrido. Aí é acionado no candle seguinte com stop na mínima. E olha só, o objetivo desses traps aqui é buscar o que? 2 vezes o risco, tá? O objetivo deles é buscar 2 vezes o risco. Ele cravou na quinta-feira, na quarta-feira. Ele cravou na quarta-feira, dia 30. Ele cravou os 200% do trap, tá? Cravamos os 200% do trap. Chegou aí a andar em 35 dias até cravar o alvo e deu 381 pontos. Quem acredita tem que segurar, né? Quem acredita tem que segurar. Então ficou bonito. Estamos batendo nessa região de resistência. O mercado vai sentir ou vai tentar romper? Eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Vou esperar o rompimento, o pullback, para poder a gente ver se vai dar continuidade de tendência, ou senão ele pode frustrar e voltar a cair também, trabalhando dentro desse canal de baixa. A gente tem a projeção do pivô, temos também, que a gente vai projetar agora. O pivô ele rompeu 100%, tá? Chegou muito próximo aqui de 127.2 e temos o próximo alvo lá no 161.8 para chegar ainda. E os 200% desse pivô, que está praticamente no mesmo nível deste topo aqui, tá? Do topo anterior. Esse aqui é a projeção menor. A partir do momento que ele romper esses níveis todos aqui, se ele for para romper, a gente vai projetar o espelhamento maior. Ou seja, esse espelhamento maior ainda tem 100% para ele buscar. E aí, alvos maiores para cima. Por enquanto, galera, deixa eu só ver aqui como as médias estão. Ó, ele tá batendo na média de 200, né? Estamos ali brigando na média de 200 junto com essa LTB. O mercado ele já até rompeu essa média de 200, veio fazer um pullbackzinho na mesma. Está fazendo um pullback na mesma e fechou acima dela, não fechou abaixo. Se romper, pode ser que temos aqui uma pancada para cima para tentar buscar o rompimento de quinta-feira e buscar os alvos restantes, né? Ou pode falhar também, a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer.
Acho que ficou muito bonito, ficou, né? Geralmente esse aqui eu não tô desenhando esse canal de baixo, eu tava desenhando esse daqui, ó. Esse alargamento oblíquo. Esse alargamento em forma de tendência de baixo, né? No trade view tava dessa forma, mas não faz sentido. Esse é o canal de baixo. Correto? Tá, deixa eu dar uma olhada no DI 2024. O DI 2024 deu uma baita pancada para cima, tá? Eu tenho esse espelhamento macro aqui. Você consegue observar esse espelhamento macro. Ele cravou o primeiro alvo, segundo alvo, cravamos agora 127. Estamos brigando no 127.2. O que acontece? Ele está corrigindo, né? Teve aquela pancada forte, aquele salto de juros fortíssimo. Estamos agora corrigindo, tá? Se a gente jogar no semanal, a gente tem até um trapzão aí violento. Mas por enquanto é só um pullback. Eu não vou visar isso aqui como uma armadilha, não. Ó. Não vou visar isso como uma armadilha. E vou esperar aqui então que o ativo venha jogar para cá novamente. Para a média de 20. Né? Para a média de 20 períodos. Ou para a média de 200 aqui no diário. Spin Inside foi acionado, ó. Não tem divergência nesses topos. Não tem uma divergência nesses topos. Deixa eu ver no semanal se eu tenho essa divergência. Ó, no semanal tem. Olha a divergência que tem no semanal, galera. E uma divergência forte. Uma baita divergência. Tá vendo a divergência no ABV? Provavelmente no IFR vai ter também. Será? No IFR não tem essa divergência. Não tem. Olha a divergência do IFR como é que tá. Tá pior ainda que a do OBV. Olha como é que tá a divergência no IFR. Desse topo aqui, ó. Tá partindo deste topo, ou seja, o ativo V, a gente observa aqui que ele está andando, parece que está subindo numa deriva. E essa deriva ela pode romper para baixo a qualquer momento. E vir buscar essa média de 200 aqui, ó. A gente vê essa divergência aqui no IFR forte, partindo aqui, tá? De novembro de 2021 até o momento presente. E uma alta em deriva, né? Mas no OBV eu tenho apenas a divergência entre esses dois topos, ó. Isso é divergência. Como que essa divergência vai confirmar? Primeiro, eu já tenho um sinal de divergência, correto? Segundo que eu tenho que ter um rompimento aqui dessa LTA. Saco. Eu tenho que ter um rompimento aqui dessa LTA, tá, galera? Para confirmar aí a divergência. Depois do ativo confirmar o rompimento, depois do ativo vir romper essa LTA, eu tenho que ter um cenário de entrada, vendedor, um cenário. Qual seria o cenário? O melhor cenário seria um pivô de baixa. Aí sim, essa divergência
vai confirmar o padrão. Eu já estou preparado, esperando somente o sinal já para poder vender, né? Isso vale para qualquer ação e para qualquer índice, tá? É assim que a gente opera divergência. Identificamos a divergência, a gente vai esperar o que? O rompimento da LTA, ou uma LTB no caso fosse de baixa, e um sinal para vender, porque o mercado já me deu o primeiro sinal, me deu o segundo sinal, eu vou esperar o terceiro, que é o ajuste final para mim fazer a operação, tá? Deixa eu só dar uma olhada agora também no setor bancário. Vou olhar aqui semanal de BBDC. O BBDC perdeu suporte com convicção, só que partiu de muito longe, né? Então a gente tem que esperar o pullback. Ele está fazendo esse pullback, mas não confirmou ainda esse pullback. O que acontece? Ele tem que vir perder esta mínima, tá? Perdendo esta mínima, ele confirma o rompimento aí de fato. Confirma o rompimento de fato aí dessa região de suporte, tá? Vai confirmar de fato a região desse suporte. E o próximo alvo aí é buscar o que? Fundos, né? Que fundos? Essa região aqui, ó, a mínima da pandemia seria o alvo, tá? Essa região. Essa região aqui seria o alvo. Os R$12,28. Mas tem que confirmar aqui. Nesse cenário aqui tem que confirmar o pullback. E um pullback também que não chegou a testar muito. Ele veio testar somente esse fundo, né? Mas ele tem, de qualquer forma tem que perder a mínima prévia para confirmar, porque ele partiu de muito longe. Esse candle aqui partiu de muito longe, tá? Vale muito lindo, né? Depois confirmou o pivôzinho de alta, fez um pullbackzinho discreto, confirmou, foi embora, né? Diário também. O problema, esse Petro e Vale, galera, não compensa fazer operações no gráfico diário, é muito difícil, tem muito gap. O mais prudente, mais ideal é fazer pelo semanal. Semanal. E mesmo assim no semanal ainda se encontra alguns gaps, né? Vou fazer um espelhamento aqui só para me ver como está se comportando. Ó, esse espelhamento menor aqui ele já cravou o terceiro alvo, já chegou a romper, né? Então propriamente ele pode vir buscar essa região de resistência aqui na casa dos 98 reais, tá? Então esse seria o próximo alvo. Espelhamento maior. Esse é o espelhamento maior. Próximo alvo lá em 100%, tá? Próximo alvo em 100% de Vale. Fazer uma BV forte. Muito forte o Vale. Confirmou, fez o pullbackzinho. Compra bonita aqui, dando 5% já no semanal. Indo embora, tá? Médias alinhadas, ó, 20 por 200 alinhada. Esse é um dos melhores trades que tem, né? A média de 200 vem por baixo. O preço vem a trabalhar abaixo da média de 20. Quando chega próximo aqui da média de 200, ele arma um pivô de alta acima da média de 20 e vai embora, realinhando aqui a 20 com a 200 para você pegar um movimento amplo de topo, né? Para buscar o topo anterior sempre. Isso até no intraday eu gosto de fazer. É um dos melhores trades que tem, galera. Você pode estudar isso, que eu vou até fazer depois um vídeo só falando sobre esse tipo de estratégia, tá? É muito da hora. Eu gosto demais. Realinhamento 20 com a 200. Vale seguindo forte, né? Petro.
Petrobras em tendência forte de alta, parou na média de 50 semanal. Eu vou botar aqui no diário agora pra gente ver. Ele parou na média de 50 semanal, que corresponde à média de 200 no diário, tá? A média de 200 no diário corresponde à média de 50 no semanal. Teve esse contexto bonito, eu fiz esse espelhamento para baixo, né? Ele veio cravar o 100% que confluiu com a média de 200, perdendo esse suporte aqui, né? Fez até um pullback, mas esse pullback aqui teve reentrada aqui também, a venda mais agressiva, perdão, a venda, essa foi a melhor venda, e a outra venda foi esta aqui, né? Só que difícil até pegar essa venda aqui. Ele fez um pullback, perdeu a mínima, que violou a mínima, mas em seguida rejeitou. Quem vendeu tinha que stopar essa operação imediatamente aqui, porque configurou-se um trap. Mas configurou um trap, poderia falhar esse trap e voltar a subir? Cara, ele está em cima da média de 200, em cima da média de 50 semanal. Não conseguiu romper de uma vez, demorou aqui um tanto de dia para bater nessa média de 200. Vários dias não conseguiu, foi para cima. Então teve um spin side aqui também, ó, e foi para cima novamente. Tá subindo forte, formou aí um trap bold, ou pode ser para o semanal aí um trap perfeito, tá? O trap perfect. E agora formou-se um fundo duplo aqui, tá? Que confirmou, teve o pré-pullback, temos agora o pós-pullback se formando. Alvos para a Petrobras. Eu vou espelhar o trap, o topinho anterior, o fundo duplo para cima. Tá aí, quase cravou 100%, provavelmente pode buscar ainda esse 100%. Se a gente quiser botar também essa retração, eu posso botar essa retração também como alvo. Olha, ele parou já em 38.2, 50% confluindo com 127 e 200% desse espelhamento aqui confluindo com 61.8, tá? É uma retração junto aí com um espelhamento. E o YouTube, deixa eu dar uma olhada no YouTube aqui, YouTube brigando também em cima da média de 200. Teve uma condição de trap, foi acionado no inside bar seguinte. Tá andando a favor, mas tem que romper o topo anterior ainda, que não rompeu, tá? Deixa eu dar uma olhada no semanal aqui, só um minuto. No semanal deixou aqui esse spin side que já foi acionado, porém complicado. Deixa eu só ver aqui, galera. Ó, YouTube ele veio buscar a retação de 61.8 dessa perna e deixou esse martelo. No gráfico de menor, no time frame menor, ele deu venda, né? Só que parou em cima das médias, contra a tendência, obviamente, contra uma tendência maior. E no semanal aqui ele não tive sinal de venda, não sei se spin side. Só que spin side no semanal eu acho que não compensaria fazer, até porque o mercado está vindo muito está vindo de topos e fundos ascendentes, porém de muita complexidade, vamos dizer, tá? Não vi com topos e fundos bem ascendentes. Então ele pode parar aqui e tentar voltar a subir, como ele fez. Ele sobe, corrige muito, sobe, corrige muito forte, sobe, corrige forte, sobe, nem conseguiu nem romper aqui, corrigiu muito forte, subiu forte, agora corrigindo mais forte ainda. Então para este gráfico aqui não compensaria eu procurar a venda, tá? Porque eu tô com as médias dentro de um breakout ascendente. Você consegue entender que isso aqui é um breakout ascendente, ó? As médias pouco inclinadas, média 200, média 20 por dentro do preço cortando sem muita inclinação. A gente joga no ABV, ó, a gente vê uma certa fraqueza também, uma certa fraqueza, tá vendo? Porque como aqui temos uma
uma resistência nessa região, ó. Ele tá ascendente, mas não consegue subir, como se fosse um triângulo ascendente no ABV, tá? Ele tá subindo em topos e fundos ascendentes, sim, mas como se fosse um breakout ascendente. Você consegue identificar esse breakout ascendente com as médias flat por dentro desse canal ascendente? Então aqui as médias, por enquanto, essas médias móveis não surtem tanto efeito. O que vai sentir mais efeito aqui são retrações, né? Pontos de suportes e invisíveis, ou um time maior, tá? Um time frame maior, que aqui já é o gráfico semanal. Vamos ver o mensal. O mensal ele está numa deriva. Já diferente aqui o OBV, está um pouco mais ascendente, trabalhando acima da média de 20. Ele está num canal de alta em deriva, mas muito forte. Até porque o OBV está entrando muito volume. Já no IFR, a gente nota uma divergência, né? Uma divergência forte aqui entre esses dois topos maiores. Isso no mensal. No semanal não tem tanta assim divergência não. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Aguardar. Tá? Aguardar esta ação vir romper esse topo para voltar a subir. Se ele vir para perder esse fundo novamente, aqui já a gente marca resistência e suporte, ó. Suporte, resistência, para onde romper ele vai andar. Não tem segredo, galera. Análise técnica não tem segredo, tá? Marcou resistência, marcou suporte, espera o rompimento. Por quê? Marcar suporte e resistência aqui, porque ele parou numa região complexa e de decisão. Ele parou em cima de uma média importante, parou em cima de retrações importantes, de uma correção, né, de uma alta forte ele corrigiu, e proporcional. A correção está sendo proporcional. Teve uma alta boa, uma correção até 61.8 seria aceitável para poder voltar a subir. Se ele perder 61.8, ele vai vir buscar o que? 78.6. Aí já é ruim para procurar compra nessa região, né? Aqui seria bom, aqui é um bom nível essa retração de 78.6 para fazer aportes, né, em ações, mas eu preferia que ele não caísse mais, YouTube, né, seguisse mais aí para cima, beleza? Vou finalizar esse vídeo aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido e gostado, tá? Deixem um like, comentem. Eu comentei aqui sobre o nosso Ibovespa, sobre o índice futuro, né, o mini índice, mini dólar. Comentei também aqui sobre o S&P, né, que é importante. Comentei sobre o S&P, comentei sobre juros. Falei um pouco dessas 4 ações aqui, para mim são as mais importantes, né? Ainda tem mais outras que eu gosto de observar, mas essas aqui são as mais importantes no momento. Depois eu faço outros vídeos aí. Resumindo tudo, né? A gente tem que esperar o Ibovespa sair dessa zona aqui para tentar romper a máxima anterior. Se perder o fundo dessa semana, pode falhar, né, e dar continuidade de ombro, cabeça, ombro que tinha se formado, ou pode dar a confirmação desse pivôzinho de alta se formando, tá? O mini índice é quase a mesma coisa, o dólar sem muita coisa para fazer dentro de um breakout, os juros aqui com essa divergência nesses dois topos, né, pode jogar para baixo, puxando o dólar. E ações aqui eu falei de BBDC, falei de Vale, falei de Petro, eu falei de Tube também, né? Espero que vocês tenham curtido. É um pouco da minha visão de como eu analiso as ações, como eu analiso no price action e análise técnica, né? E qualquer dúvida, comentem. Se vocês estão gostando, comentem também, compartilhem, curtem, beleza?
Estava muito desanimado, né, para fazer conteúdo, estava mais focado, estava esperando bastante e desanimava fazer conteúdo, né, para compartilhar um pouco aí do que eu sei com a galera, né, até tirei alguns links lá do meu Instagram, tirei tudo praticamente, na verdade, mas toda vez que eu fazer aqui vídeo, galera, eu vou compartilhar o link, obviamente, e é isso aí, galera. Tá, vamos estudar, vamos em busca do que a gente gosta, tá? Não é fácil, mas se a gente tiver constância e perseverança, a gente chega em qualquer lugar, tá? Peço desculpa aí a todos por qualquer coisa e fiquem todos na paz de Deus. Fui, irmãos. Fui, galera.